Olá pessoal, esse aqui é o nosso 14º vídeo e vamos abordar um pouquinho mais sobre superelevação. Qual é o conceito que a gente consegue aplicar corretamente no nosso projeto utilizando as ferramentas do Civil voltadas aí para a superelevação. Bem, para isso a gente tem aqui algumas situações que eu simulei para vocês, para a gente justamente entender o conceito, ok? Então quando a gente abre a telinha de superelevação lá no Civil, vocês obviamente devem ter se deparado com essa opção, né? Ou essa outra e outras duas, né? E são as mais comuns, né? As mais utilizadas. Eu vou explicar para vocês justamente para que serve essas duas mais utilizadas. Bem, essa opção aqui, né? Logo a primeira aqui, a primeira situação que eu apresentei é para uma situação onde o pivô de rotação, cuja pista dupla, né? Pista dupla, o pivô de rotação é o eixo de cada pista, né? Então, e não o eixo de toda a pista, ok? E aí então, aí em cima disso tem as nomenclaturas, né? Que digamos então que esse aqui seja os acostamentos, ok? Esses daqui sejam as pistas, tá? Essa aqui o acostamento interno e aqui o canteiro central. Tá? Eu simulei aqui como calçada, poderia ser New Jersey. E esse aqui é exatamente os nomes que Civil dá. Tá? Então, por exemplo, shoulder outside, então para uma situação onde o nosso acostamento está para o lado de fora, tá? Ou seja, está mais para fora da pista. Pavement outside, também mesmo esquema, então quando a pista para fora aqui, né? Pavement inside e shoulder inside é justamente para a pista e acostamento que está considerando aqui para o lado para dentro, interno, né? Mais perto do eixo aqui de toda a seção. E tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito isso, ok? Então, isso é importante a gente saber. Por quê? Porque na hora da gente estar criando a seção tipo, a gente vai precisar classificar o que é cada item. Então, o que é o shoulder outside, se é o left, right, pavement outside. Às vezes a gente, sei lá, a gente vai precisar ter uma situação onde vai ter um taper, que a gente às vezes precisa ter uma rotação, né? Então, de repente você vai ter um pavement inside e outside, né? Enfim. Então, isso aqui nesse caso, ok? Então a gente vai ter um pivô de rotação no eixo do centro aqui de cada pista, no caso de pista dupla, ok? Bem, para esse outro caso aqui, é basicamente o mesmo que o de cima, só que o eixo de rotação é exatamente o eixo de toda a seção, tá? Então, a situação em coroamento, né, numa pista coroada no caso aqui, seria exatamente esse caso aqui. Então, eu poderia muito bem considerar, eu tenho, por exemplo, pavement inside, shoulder inside também, pavement outside e shoulder outside, e a mesma coisa aqui para o lado tanto direito e esquerdo. As nomenclaturas não vão mudar, percebam? O que mudou foi justamente a situação, que é o meu pivô passou a ser o eixo da pista, ok? E aí a gente utiliza então essa opção, ok? Um divide crown, né? Ou seja, o coroamento a partir do eixo da pista, tá? Terceira situação, bem, essa é basicamente a mesma situação de cima aqui, só que sem o canteiro, né? Percebam que aqui a gente não tem um canteiro e não tem uma faixa de segurança interna, né? Um acostamento interno, né? Então a gente já tem direto as pistas e o acostamento aqui, isso é mais trecho urbano, né? Enfim, então as nomenclaturas percebam que não mudou, só no caso aqui troquei e tirei os shoulders inside, tá? E aí também continuaria sendo essa situação. Só um detalhe, ok? Quanto mais isso aqui, qual que é a implicação para mim se eu tiver o pavement inside, outside, enfim. Bem, isso é importante porque
conforme a gente vai precisar ter na seção, só que além disso, quando você precisar mexer manualmente na superelevação, você vai precisar mexer na tabela do civil que o civil tem para a superelevação. E aí, meu querido, você vai ter várias colunas. Por quê? Porque você optou ali por pista de quatro pistas de seção, no caso aqui, pista dupla, né? Só que tanto inside e outside para o lado direito e esquerdo, né? E aí você vai ter, para cada item aqui, você vai ter uma coluna, né? Então você pode ter, se nesse caso aqui, por exemplo, né? Eu também opto, em alguns projetos, opto por ter exatamente essa situação aqui, ó. Eu prefiro ter, para justamente poder manipular tanto o gráfico quanto a tabela, manipular mais fácil, né? Prefiro ter isso daqui, tá? Então, no caso, nem é questão de eu preferir, né? Isso é mais o projeto pede, né? Então, em que, apesar de você ter 2, 3, 4 pistas, né? Ambas, tanto para o lado esquerdo quanto direito, o eixo de rotação vai ser aqui o meio de toda a seção. Então, aí a gente pode considerar ser assim, e a gente também opta então por essa opção aqui, o Divide Crowd novamente. E por fim, né, justamente até parecida com a mesma aqui de cima, só que aí a gente nem precisaria ter, por exemplo, a pista, digamos que é uma pista simples, né, só que e aí você não precisaria ter o inside e outside, né, e digamos aí um leito aí de 7, 8, né, metros, né, e aí em seguida o acostamento. Então, perceberam o seguinte, que em ambos os casos a gente vai ter as nomenclaturas, então essas nomenclaturas não vão mudar, ok? Essas nomenclaturas serão as mesmas na criação do assembly, serão as mesmas na modificação da coluna, na tabela que a gente tiver na superelevação, que a gente vai comentar isso mais nos próximos vídeos. E só para a gente entender também o que leva cada seção, né? Então, por exemplo, nessa situação aqui, a máxima dela vai levar para essa situação, né? Então, justamente, eu vou até dividir aqui a tela para a gente poder entender melhor, né? Então, vamos lá. Essa aqui, ok? Essa situação aqui, na máxima, vai levar a gente para essa daqui, ok? Então, justamente quando a gente tem essa situação é mais uma situação quando a gente lida com dois grades, né? A gente vai precisar trabalhar com alinhamentos paralelos, enfim, né? Isso é mais que a gente lida com grades diferentes no mesmo eixo, tá? Bem, essa outra situação, no caso da E máxima, seria essa, né? Então aí o eixo prevalece, porque ele vai seguir o grade projetado, né? E a única coisa então que vai modificar são as inclinações baseado aqui no nosso eixo. E o próximo também, né? Mesmo esquema, só que aí no caso aí é a mesma situação, né? Então a gente vai comentar também um pouquinho sobre a diferenciação angular do acostamento, né? E no caso da máxima dessa pista aqui seria justamente essa, ok? Isso aí levando em consideração uma curva para a direita. Então isso em planta, como seria? Só para a gente entender. Em planta seria exatamente isso aqui. Bem, então vamos considerar que seja, por exemplo, uma situação dessa daqui, onde a gente tem o eixo, né? E a nossa superelevação vai ser a partir dessas duas, vai ser justamente o pivô, né, dela vai ser o eixo. Então, quais são as nomenclaturas? Como é que o civil subentende isso, né? Então, as notas de superelevação em planta que a gente precisa são 4, né? 4 para a entrada, 4 para a saída. E essas 4 notas, o civil determina, né? Denomina alguns nomes. Então, por exemplo, a primeira, né? Onde a gente tem aqui o final do coroamento, né? Ele chama ali de end normal crawl. Aonde ele zera, né? Onde a gente nivela ali, né? Para preparar para
para reversa, né? Então seria o level crawl civil. Esses são os nomes que o civil dá, né? Reverse crawl é onde tem a transição ali que prepara para a E máxima, ok? Percebam as setinhas aqui, né? Elas que estão determinando ali o nosso caimento. E o begin full super é onde a gente vai ter a E máxima, o começo aí da nossa E máxima. Então esses são os nomes que ele dá ali para o que ele chama ali de transition in region, né? Então, ou seja, começo ali da curva, né? Então aí ele até tem os subnomes, né? Subtópicos, subtítulos, né? Então run out, onde seria do end normal e o level crawl, e o run off, do level crawl até o begin full super, tá? Isso aqui vocês vão entender, isso aqui é importante vocês entenderem isso, quando a gente está justamente criando uma superelevação meio que na mão, determinando ali num dispositivo, né? Mas a gente utiliza num dispositivo. Quando é pista, a gente deixa o civil calcular, que aí é mais fácil, né? E, por fim, os 4 nomes que estão aqui dão algumas variadas, né? Então, por exemplo, end full super, que é o final ali da E máxima, reverse crawl, que é a mesma, prevalece, é onde ele termina ali a transição da E máxima, prepara ali para o nivelamento, leva para o level crawl, e o último, que seria o begin normal, que é o começo da pista coroada, né? Então justamente o contrário aqui, que seria o end normal crawl, begin full super. Então aqui foi end full super e begin normal crawl, ok? E aí os nomes que ele utiliza: transition out region, né? Run off seria do meio da curva até okay, pega ali então end full super, reverse crawl e level crawl, e run out, level crawl e begin normal crawl, tá? Eu desenhei aqui para vocês só para a gente entender melhor o que seria essas 4 marcações, né? Enfim, vocês já sabem, né? Mas só para a gente entender bem o que é, né? Então, por exemplo, vamos ver se dá para a gente entender bem, né? Então, essa aqui é uma situação coroada. Então, aqui, ó, é uma situação onde ele nivelou, jogou no zero. A terceira situação ali é onde ele prepara para a E máxima, e aí é máxima, né? Então, depois da E máxima, joga a curva, onde tem a curva aqui, né? Aí, essa situação aqui é o fim da E máxima, a reversa, né, que prepara para o nivelamento, o 0%, e aí o coroamento, de novo, que é os 2%, né? Ok? E aí isso aí varia de acordo com velocidade, varia de acordo com o raio da curva, enfim. Então tem todo o traçado aí que o civil faz para a gente todo o cálculo, tá? Então, levando em consideração que a gente vai utilizar, digamos que seja essa situação aqui, ó, que a gente vai trabalhar agora. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente gera essa... Até copiar aqui para a gente poder... Vamos trabalhar nesse caso aqui para esse nosso traçado, ok? Que a gente viu inclusive no vídeo anterior. Bem, então como é que eu faço para gerar esse cálculo? Vou então utilizar o próprio distribuição de cálculo do civil, tá? E depois eu vou entrar nas tabelas que o civil, para ver se ele distribuiu, enfim, como é que ele distribuiu. Então, clico no eixo superelevação e entro aqui, ó, calcular superelevação. Ok? Vou até fazer o seguinte, esse aqui eu vou deixar como próximo vídeo. Esse vídeo eu vou deixar como apenas conceito de superelevação do civil, ok? E aí no próximo vídeo eu vou explicar como é que a gente consegue então aplicar a superelevação baseado nos conceitos que a gente já aprendeu, tá? Então até o próximo vídeo.